Estamos meditando na terceira pergunta do Catecismo de Westminster, que fala qual é a coisa principal que as Escrituras nos ensinam. Perguntamos em cima dessa pergunta, por que esta pergunta é tão fundamental para a alma do homem? Como podemos aceitar e conhecer plenamente essa verdade básica? E agora, com que atitude nós devemos nos aproximar de Deus? A resposta é: devemos nos aproximar dele como o Todo-Poderoso e Soberano. Nós estamos ainda dentro da pergunta 3, só que é uma subpergunta, né? Como nós devemos nos aproximar de Deus? Que é exatamente aquilo que a gente estava falando. Será que eu vou fazer adoração extravagante? Eu vou dançar na presença de Deus? Eu vou fazer o teatro? Eu vou fazer o show? Fazer isso, fazer aquilo? Nós devemos nos aproximar dele como um Deus todo-poderoso e soberano. Como se apresentar diante de Deus? Eu vi um documentário há uns anos atrás, eu acho que eu já comentei com vocês, em que um general, presidente de um país lá da África, ele foi ser entrevistado, ele era cristão, e aí dentro da conversa dele com aquele homem, do repórter com aquele presidente, ele falou assim: o teu assessor, ele me disse que o senhor acorda todo dia 4 horas da manhã, é verdade? Ele falou: eu tenho que orar não só por mim, mas também para que Deus me dê sabedoria na gerência dessa nação. Mas ele falou uma coisa que para mim é meio estranha. Ele falou assim: por que o senhor se veste com a sua farda presidencial, perde todo um tempo para colocar suas medalhas? Será que se o senhor não fizesse a oração direto, o senhor não iria orar mais? Ele falou assim: não, a minha oração, Helena, senta por favor. A minha presença em oração diante de Deus, ela tem que ser uma presença tão respeitosa, no mínimo, do que a presença diante de outros presidentes. Se diante de outros presidentes eu me visto dessa maneira, eu não vou me vestir assim, falando com o Altíssimo. E eu fiquei olhando aquilo, né? E aí, conforme ele falava, ele se sentiu tocado pelo Senhor, se sentiu emocionado, e eu fiquei olhando assim: como a gente não tem reverência, né? A gente canta sentado, a gente vai ouvir a palavra, se ninguém falar, a gente fica sentado. Mas se você estiver diante de uma autoridade e você não a tratar com a educação que é exigida por ele, você é colocado de lado. Então há protocolos que têm que ser seguidos. E esse homem, ele vem mostrando que realmente nós temos que nos aproximar de Deus como ele sendo o Todo-Poderoso e Soberano. Uma certa igreja tinha escrito na parede, à vista de toda a congregação, as palavras: sabei na presença de quem estais. Será que se você realmente tivesse a consciência na presença de quem você está, você estaria sentado do jeito que você está? Agindo do jeito que você age? Beijando a mãe na hora que a pessoa está falando? Será que se a gente tivesse a consciência que realmente Deus está aqui, a gente ia agir da maneira que nós agimos? Será que se a Helena tivesse a consciência de que ela está na presença do Altíssimo, ela estaria circulando? Ou a Júlia, quando começa a chorar? A gente tem que entender que eles sabem e se rebelam contra a autoridade. E o que nós fazemos é exatamente a mesma coisa. Nós olhamos para um Deus que está presente, que é soberano, que pode nos consumir apenas por um respirar e um estalar de dedos, e nós não damos atenção para isso. Sabei na presença de quem estás. Devemos sempre nos aproximar de Deus no pensamento, nas palavras e nas ações, reconhecendo que Ele é tudo o que a resposta a essa pergunta que diz que Ele é todo-poderoso e soberano. Com isso, nós não engessamos o culto. Com isso, nós não fazemos o culto ficar frio. Nós fazemos o culto ficar solene. É diferente. Entendeu? Não há problema em você se expressar. Não há problema em você falar glória a Deus e aleluia. Parece que vocês começaram a congregar comigo, vocês pararam de falar, parece que não sai mais, né? Entendeu? Não há problema. Essa interação, amém, aleluia, glória a Deus, como numa oração. Mas nós temos que sempre pensar que a ação do Espírito Santo é com ordem e decência. É somente isso.
Não tem sentido eu pedir para alguém orar e eu interagir com a pessoa, interferir na pessoa, atrapalhar a pessoa. E eu sempre falo para as pessoas, quando você está no nível de culto, ninguém fala, apenas quem está, quem é o pastor. A interação no máximo é amém, glória a Deus, aleluia. Isso é a interação do culto. Quando você pensa numa escola dominical, você interrompe para perguntas, porque você quer saber mais daquilo. Não é para você completar aquilo, não é para você trazer o seu conhecimento sobre aquilo, é para você perguntar, eu quero aprender mais, eu quero mais profundidade. E num discipulado, aí é porteira aberta, você pode falar à vontade, a gente conversa, vai, e não tem preocupação nenhuma. Sempre a gente tem que ter esse pensamento. O que significa a afirmação que Deus é Espírito? E aí nós já damos uma pequena passada, entendeu? Porque Ele não é carne, Ele é Espírito. Ele não é como nós. Estar na presença dEle, mesmo sem o ver, é uma presença total e completa em que nós nos sentimos plenos. É como a criança, quando ela encosta no peito da mãe. Lá no Salmo fala assim, como a criança mamando no seio da mãe, assim é o meu coração. Calma o coração. Nós temos que entender que Deus Ele é conosco e nós estamos sempre com Ele. Isso tem que acalmar o nosso coração. O que significa a afirmação que Deus é Espírito? Significa que Ele é invisível. Deus não é visível. Ele não tem corpo. Ele se manifesta e chama manifestações teofânicas. São manifestações materiais de Deus em cima do Monte Sinai, que estava lá, aquele monte pegando fogo. Estava lá na nuvem âmbar, meio alaranjada, meio da cor da blusa da Chile, quando Ezequiel vê, quando ele está lá nas margens do rio Quebar. Quando Moisés está lá no deserto e a sarça está pegando fogo e não se consome. Isso é o que as pessoas conseguem ver. É isso que elas podem ver. Deus Ele é invisível. Ele não tem corpo. Ele não tem partes. E grande parte dessa situação, porque se Deus quisesse ter corpo, Ele teria corpo. Para que as pessoas não idolatrem imagens, não criem imagens. Esse aqui é a figura de Deus, como fizeram com o bezerro. Esses são os deuses que te tiraram do Egito. Ele não tem corpo. Não tem corpo. Ele é invisível. Ele não tem corpo, ele não tem partes. Não como homem ou qualquer outra criatura. Como que é a figura de Deus? A gente não sabe. Não é algo que a palavra de Deus nos instrui. Qualquer coisa que seja falada é teoria. Teoria não... Calma, gente. Teoria não se comprova. Teoria, não, quando está com o título de teoria, as pessoas ficam tentando provar e não conseguem. Por isso que a teoria da evolução é uma teoria. O Alice. É um versículo que as pessoas distorcem, às vezes ignoram. A parte dele é que Deus fez o homem a sua imagem e semelhança, não igual. Eles querem que Deus seja igual ao homem, tanto em imagem como querendo colocar contextos naturais do homem, como tempo, precisão, a Deus, mas isso não se aplica a Deus. E não é imagem e semelhança, é imagem conforme a sua semelhança, que é a mesma condição lá em Atos que eu falo para vocês. O vento, um barulho como de um vento, línguas como de fogo. Nós somos formados conforme, no sentido de modelo, não de ser uma coisa igual. Menísia. Essa questão que você falou de teofonia nos objetos, nas coisas, aí algumas igrejas acabam pegando isso e individualmente também, pegando e tornando uma regra, uma campanha, Na teologia, pastor, teologia, quem é teólogo aqui? Quem é teólogo? Levanta a mão. Tá? O que é? Você não é teóloga? O que é teólogo? O que é teólogo, Aisla? Logos, logia é estudo de. Teo é Deus, estudo de Deus. Todos nós somos teólogos. Se nós somos teólogos práticos ou não, é outros 500. Se a gente só ouve e não pratica, é outra coisa. Tá? Na teologia, qual o termo que empregamos para as palavras usadas para descrever Deus? Quais são as palavras usadas para descrever Deus? Atributos. Então, quando a gente está na reunião de oração, talvez você não saiba, porque você não tem tempo e você não participa da reunião de oração, né?
Mas na reunião de oração, a primeira coisa que a gente faz é elevar os atributos de Deus. Nós falamos sobre onisciência, onipresença. Falamos sobre a sua majestade. Por quê? A gente tem que entender com quem nós estamos falando, lidando, que é o contexto daquela igreja. Sabeis na presença de quem estás. Tá? Então, a primeira coisa que nós temos que fazer é falar dos atributos. Chamamos esses de atributos de Deus e os separamos em atributos incomunicáveis e atributos comunicáveis. Qual a diferença dos incomunicáveis e dos comunicáveis? De Deus, né? O incomunicáveis. O que é um atributo incomunicável de Deus? Ele não transfere, sei lá. E aí, gente, vamos? As qualidades. Ele não comunica a nós. Nós não podemos agir como Ele naquele aspecto. Atributo incomunicável de Deus, nós já estudamos no ser de Deus. Todo-poderoso. Alguém é todo-poderoso? Só Deus. Onisciente, onipresente. Tá? Então, são atributos incomunicáveis de Deus. E comunicáveis? Amor, bondade, fidelidade, mansidão. Tudo que está no fruto do Espírito, domínio próprio. São os atributos comunicáveis de Deus. Deus é em essência isso na sua plenitude. E nós, conforme a sua semelhança, nós repetimos em parte aquilo que Deus nos comunica. Por que separamos os atributos de Deus em incomunicáveis e comunicáveis? Nós os separamos assim porque seus atributos incomunicáveis não se encontram em nenhuma de suas criaturas. Sua infinitude, eternidade e imutabilidade são atributos incomunicáveis. Seus atributos comunicáveis, sabedoria, poder, santidade, justiça, bondade e verdade, são encontrados em algum grau no ser humano. É óbvio que no ser humano esses atributos são indistintos, limitados e imperfeitos comparados aos de Deus, que foi o que o Alice falou. A gente tem que tomar cuidado. Quando nós falamos do amor, o amor de Deus é incomunicável. Ele não precisa de nada em troca, independente do que você fizer. Incondicional. Obrigado. Tá? O amor de Deus ele é incondicional. Ele não estabelece condições. E o meu amor, o seu amor, ele é condicional. Aí você, casal, me liga, o cara não fez, ela não fez, tal. O que é? A pessoa não agiu como você queria, e aí você fica de bico, porque o seu amor é condicional. A gente poderia até, de certa forma, banir nas cerimônias de casamento: eu prometo ser fiel na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, até que a morte nos separe. Por até eliminar isso, entendeu? Porque isso é uma declaração que só atesta contra nós mesmos, né? Porque enquanto a pessoa ela estiver fazendo aquilo que me agrada, eu amo, eu a amo. Mas se não, incompatibilidade de gênios, incompatibilidade de gênios, eu estou cansado, ele não faz, ela não faz, eu não sei o quê. E essa é a diferença do nosso amor ou dos nossos atributos e os de Deus. Essa fala do amor, a gente tem que ter muito cuidado essa questão do amor, porque a nossa fé é diferente, né? Então tudo é amor, tudo pode, tudo é liberado, né? Então assim, é complicado, a gente tem que ter uma prudência e cuidado para tocar nessa questão do amor, que hoje é nesse foco liberal, né? João 4:24. Ingrid. Nós já lemos esse versículo, vamos ler de novo. Isso. Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Vamos falar um pouquinho sobre a adoração a Deus. Essas palavras ditas por Jesus em João 4:24 para a mulher junto ao poço são palavras para hoje. Há muito culto acontecendo hoje, mas examinemos-nos. Será que o nosso culto é um culto verdadeiro? Será que você está numa igreja verdadeira? Será que você estando numa igreja verdadeira, o seu culto ele é realmente um culto a Deus verdadeiro? É uma coisa que nós temos que pensar.
O ser humano foi criado para a comunhão com Deus. Então, os filhos de Deus, eles têm a necessidade de se relacionar, seja no âmbito horizontal, seja no âmbito vertical. O povo brasileiro, em especial, ele é um povo adorador. Se você for... a pessoa pega qualquer coisa, uma caixinha de fósforo e faz dali um instrumento musical. As pessoas, elas têm sonoridade, entendeu? Pega o Nicolas dançando lá com a tiazinha lá, ele esmerilha, entendeu? Essas coisas, elas são inerentes do ser humano. O brasileiro tem isso patente nele. Essa condição da necessidade da comunhão. Ontem a Rô falou assim, poxa, faz tempo que a gente não faz um lanche, vamos nos reunir aí depois do culto, comer uma pizza, fazer um lanche, alguma coisa, que é um tempo da gente sentar e bater papo, entendeu? A gente se conhecer além das condições de igreja ou além das condições de família. O ser humano foi criado para a comunhão com Deus e o culto a Deus ocupa ou deveria ocupar uma posição prioritária para a obtenção dessa comunhão. Como podemos adorá-lo em espírito e em verdade? Somente quando adoramos com o conhecimento daquilo que Ele é, de uma forma salvífica em Cristo, para o benefício de pecadores perdidos, nós podemos adorá-lo em espírito e em verdade. Se você não entende todo o processo da criação, se você não entende quem é Deus, pelo menos de uma maneira muito simplista, e aí conforme você vai caminhando, você vai edificando a sua fé e o seu conhecimento, você não consegue adorar a Deus. Como que eu posso, entendeu, adorar no sentido de comunhão com alguém se eu não o conheço? Então lá embaixo a Raiane, a pizza é de calabresa, e eu quero de calabresa, e eu gosto de calabresa. Se eu trouxer uma pizza para ela de milho, ela vai odiar, porque ela quer a pizza de calabresa. E a gente tem que entender que isso é uma coisa similar em relação a Deus. E não é porque ele é dengoso ou porque ele quer uma coisa específica. Não, ele está determinando como Deus soberano e poderoso que é assim que tem que agir. Somente quando adoramos com o conhecimento do que Ele é e quem Ele é, nós podemos adorá-lo em espírito e em verdade. Quando há esta percepção na alma individual, é possível a pessoa começar a adorar a Deus conforme a vontade dEle. Quando você entende quem é Deus, ou começa a entender quem é Deus, você começa também a adorá-lo em espírito e verdade. Não precisa comparar a sua adoração com X, Y, Z. Pessoas que têm mais tempo de caminhada ou mais entendimento, não. Diante daquilo que você tem, como que você adora? Isso que é o importante. Êxodo 15, 11. Ó Senhor, quem é como Tu entre os deuses? Quem é como Tu, glorificado em santidade, terrível em feitos gloriosos, que opera as maravilhas? Partindo do princípio da imaginação, quem fala que é Moisés. Você acha que Moisés estava deitado na cama ou sentado numa cadeira? Como é que você acha que Moisés estava? Independente de nós podermos adorar a Deus de qualquer forma, tomando banho, fazendo cocô, qualquer jeito, entendeu? Mas como que Moisés, você imagina que ele estivesse ali? Cantando. Joelhos, cantando, prostrado. A ação de Moisés eu consigo ver. Se a gente tivesse tempo, a gente ia ler o 15 inteiro. Ele mostra um Moisés constrangido por estar diante da presença de Deus, algo que a gente vê muito claramente também lá em Elias. Ele fala: ai de mim. Ele sentiu a presença de Deus. Ele sentiu a presença plena de Deus. Ele falou: ai de mim. Eu tenho olhos de pecado, ouvidos de pecado, habito no meio de pessoas pecaminosas e os meus olhos viram o rei. Aquele homem, ele não sabia onde se colocar, ele ficou ali numa condição, a presença de Deus manifesta, a Shekinah de Deus ali, ele sentindo aquela condição da nuvem que invadiu o templo lá, ele sentiu, ele falou: ai de mim, tipo, vou morrer, não tem saída para mim agora, que é a condição daquela pregação que eu já falei para vocês, Pecadores nas Mãos dos Deus Irado, de Jonathan Edwards, século 17, 18, não lembro, 19.
em que ele pregando, as pessoas abraçando a coluna do templo, abraçando o banco. Aquilo ali não era uma coisa mística, era simplesmente uma ação de desespero. Vai abrir o buraco, eu vou ser engolido. Quem sabe? Não, Adão e Eva era vergonha. Entendeu? Era como se o buraco ali, talvez o cara tenha pensado assim, poxa, Datã, Coré e Abirão, quando eles se levantaram contra Deus, Deus abriu um buraco lá, engoliu tudo, camelo, gente, tenda, tal. Cara, de repente o buraco não é tão grande, eu vou segurar esse banco aqui. A ideia era essa. Eu vou segurar a coluna, porque pode ser que eu segure mais um pouquinho. Então, a condição de desespero. A nossa alma poderia dizer com Moisés, da mesma maneira que ele falou: é só quando o homem é salvo por meio da fé pessoal em Jesus Cristo que ele pode se aproximar do seu Criador com a atitude certa na adoração. Pessoas que não têm Cristo no coração, são apenas religiosos, oferecem fogo estranho na presença de Deus. Deus não recebe. É a pizza de queijo para a mulher que gosta de calabresa. Entendeu? A gente tem que entender que quando você tem Deus no coração, você não consegue fazer, você está ali o tempo inteiro querendo resolver. A gente vai falar um pouco no culto noturno sobre essa condição desse desespero, esse temor em que as pessoas criticam: poxa, mas é carnaval, por que você não fica e dorme mais um pouco? Não, eu tenho que ir para a casa do meu Deus, eu preciso estar aí. Cheguei aqui, a Sheila já estava aí, uma alegria. Eu falei assim, isso é fome de Deus, entendeu? Chegou antes do Alice. Olha, entendeu? Chegou antes do Alice. Não, eu cheguei antes, você ficou voando por aí, não sei onde você estava, não. Entendeu? Então, a gente tem que... Essa situação é algo que não é natural. Conversava com uma pessoa essa semana, dentro do aconselhamento, falando sobre essa condição sobrenatural do Senhor. Aí ela: não, pastor, mas isso é comum, isso é normal. Eu falei: ô fulana, você acha que é normal? Você, essa pessoa, ela começou a congregar conosco já há um tempinho, e ela falou assim para mim, nos primeiros dias, ela nem me conhecia, ela falou assim: pastor, qual o Pix da igreja? Negócio mesmo, igual o Nicolas fez. Eu falei: por que você quer o Pix da igreja? Eu sei o que é, né? Ela falou: não, porque eu quero dar o dízimo na sua igreja. Eu falei: mas você sabe o que é dízimo? Você me conhece? Você conhece a igreja? Sabe no que a gente fala? E aí eu falei para ela assim: eu não aceito até que a gente converse. E aí, nessa semana eu estava conversando com ela, eu falei: você acha que é normal aquela atitude sua de entregar o dízimo, 10% da sua renda para uma pessoa que você não conhece? Vai lá e fala para sua amiga que você fez isso, e ela vai ver o que ela vai te chamar. Louca, pirada, entendeu? Por que as pessoas fazem? Alienada. Por que as pessoas fazem isso? Porque elas são constrangidas por Deus. Constrangidas por Deus. Graciosamente eu postei um vídeo essa semana. Nós podemos auxiliar lá o material escolar. Talvez depois a Vânia fale para a gente, né, quanto que arrecadou aqui da igreja, né? Espero à noite, hein? Nós podemos abençoar aquele projeto com R$500. Abençoamos a missionária lá em Cuiabá, que foi abandonada pelo marido, com R$500. Vamos abençoar agora o projeto de alimento com R$500. Vamos ajudar, gente, vamos abençoar. Não tenho ideia nem vontade de ficar com o dinheiro na conta, não. E eu tenho pedido para essas pessoas para elas enviarem vídeos, porque isso é a testa do nosso coração. Eu já estou com mais um vídeo do cara do Proto-Evangelho, em que ele vai mandar um vídeo agradecendo. Falei com um rapaz que a gente já ajuda ele há 5 anos, que ele está voltando para Moçambique agora. Entendeu? Para ele dar um vídeo para a gente, para você ver, é real, não é para eu ficar trocando de carro. Meu carro é 2007, 2009, sei lá. É? Hã? Nem paga IPVA mais meu carro, não estou preocupado com isso. Entendeu? 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 Então a gente tem que entender que nós, como igreja, nós temos que ter um propósito e uma finalidade. E apesar, olha só, e apesar de nós sermos um número geral de 30 pessoas, nossa oferta, eu não estou falando para engrandecer, não, para você entender, coração, a nossa oferta ela é maior do que igrejas de 100, 200, 300 pessoas, porque eu sou do controle financeiro do ministério. Então a igreja depositando R$30 não é o problema do dinheiro, entendeu? Mas uma igreja que tem 100 pessoas, 150 pessoas, como é que os caras podem dar R$30 de oferta? E nós, como uma igreja pequena, nós podemos dar R$500. E nós vamos dar todo mês, se Deus assim o permitir. Tá? Todo mês a gente vai dar.
Eu não me constrangi quando uma pessoa, não vou falar o nome, a pessoa ela veio para mim assim, pastor, eu quero saber quanto que é o quilo do frango. Porque eu vou no mercado e o meu objetivo é dar 30 quilos todo mês. Entende? Que isso não é algo que é natural. Eu volto para cá. É quando o homem é salvo por meio da fé pessoal em Jesus Cristo, que ele pode se aproximar do seu Criador com uma atitude certa na adoração. Em meios presbiterianos, muitas vezes se ouve a acusação de que o culto é muito frio, ele é muito formal. A grande maioria das pessoas que veio congregar conosco, veio com essa ideia, tal, conversa com o Rainer, ele fala, vou lá naquele curso, naquele culto gelado, entendeu? E aí tá aí ouvindo na internet, pediu o culto, né? O link, o culto, o link. Se isso é verdade, será que a razão não se encontra no fato de o povo de Deus ter deixado de adorar o Espírito, o Deus em Espírito e em verdade? Será que a motivação de nós termos nos afastado tanto de Deus é porque nós não os conhecemos, não o conhecemos? Nós não dedicamos a nossa vida no conhecimento mais de Deus? Muitos sentem que o culto diz respeito a cerimônias ou observações visíveis. Eu não tenho nenhum problema com isso. Nenhum problema com isso. As pessoas elas são mais reverentes ou menos reverentes, mas na verdade a reverência maior que tem é a reverência do coração, porque Deus ele olha o coração das pessoas. Você pode estar aí quietinho, com a cabecinha baixa e pensando em tudo quanto é porcaria e lixo, entendeu? E não está oferecendo nenhum. Você pode estar ajoelhado depois de chegar no culto e você está fazendo aquilo de uma forma apenas religiosa. Então nós temos que entender que o nosso coração e a nossa motivação tem muito e diz muito a dizer em relação à nossa adoração. De fato, muitos têm a tendência de sentir que é difícil prestar culto sem um templo bem ornado e linda música. Agora, depois de 10 anos que nós estamos começando a caminhar no louvor, quantos cultos eu fiz o louvor, entendeu? As pessoas olham e falam assim, não, essa igreja não tem espaço, não tem um ministro de louvor, não tem isso. Quantos anos nós caminhamos desse jeito, né? Não nos esquecemos de que não nos esqueçamos de que o culto a Deus é um culto espiritual. Calvino declarou, se manifestamos uma reverência apropriada a Ele, preferindo antes a vontade dEle a nossa, segue-se que não há outro culto legítimo que se possa prestar a Ele, senão a observância da justiça, santidade e pureza. O que Deus quer que você manifeste é justiça, santidade e pureza. Que você chegue na igreja com o seu coração buscando justiça, santidade e pureza. Por isso que lá quando a gente estava no retiro, é uma coisa que ficou gravada no meu coração. A igreja do pastor Ayrton é uma igreja muito mais litúrgica do que a nossa. Eles têm vestes, tal, tem uma série de coisas lá. E aí, quando ele começou a dar uma palavra, ele fez o sinal da cruz, ele falou que eu entenda, que eu proclame e que eu viva. Eu fiquei olhando para aquilo, eu perguntei para ele, por que é isso, né? Nunca vi vocês fazerem isso. Não, está lá em Neemias, assim, assado, eu quero entender. Isso passa a ser um entendimento para mim. Eu não necessariamente vou fazer cruz, entendeu? Eu poderia fazer, mas que eu entenda, que eu proclame. Não adianta você só entender e você não colocar para fora. Você tem que entender e falar disso para as pessoas. E quando as pessoas te olharem falando daquilo, elas têm que entender que você vive aquilo. Eu acredito nisso. Amém. As pessoas têm que entender que o Deus que você serve, ele não é um Deus fictício. Apesar de ele ser espiritual, ele não é fictício. Ele provê, ele cuida, ele te alimenta, ele te guarda, ele te ensina, ele te acalenta, ele te dá uma chinelada também quando necessário. Esse é o nosso Deus. Há um templo que era uma réplica de uma igreja histórica nos Estados Unidos. Uma simples construção de toras com um púlpito artesanal é tudo o que o crente via. O pensamento que veio a certo pastor é que, afinal de contas, a adoração verdadeira tem a ver com o nosso reconhecimento da grandeza do soberano Deus. Quando compreendemos quem Ele é, quando nossa vida honra a sabedoria dEle, quando entendemos que somos criaturas pecadoras remidas pelo sangue do Cordeiro, é então que estamos mais perto de poder adorá-lo como devemos. E aí esse exemplo é um exemplo que era uma construção simples, de madeira. Não havia um púlpito ornado, bonito, não havia LED, não havia nada disso, mas aquela igreja era um lugar que era adorado a Deus. E ele repara isso, e ele começa a entender que
Não importa. Se a gente puder ter uma igreja linda e maravilhosa, nós teremos. Tá? Uma igreja que você possa sentar mais confortável, um ar-condicionado que a gente possa climatizar aqui, beleza. Mas não é a prioridade. Não é a prioridade. Certa vez, eu estava numa igreja, e a igreja, o pastor falou assim para mim, eu era pastor auxiliar, ele falou assim: nós precisamos trocar o tapete da igreja, trocar o tapete da igreja. Eu falei, qual o tapete? O tapete do altar. Grande, o altar da igreja, acho que tinha metade tô aqui 3 vezes de comprimento. Eu falei, cara, mas esse tapete vai ser caro, hein? Mas a igreja é uma igreja que tem grana, não tem problema. Fomos fazer orçamento do tapete, fomos lá na Leroy Merlin, chegamos lá, ele escolheu um tapete de R$3.000. Tem problema de ter um tapete de R$3.000? Não tem problema. Voltamos para lá, ele ia fazer o cheque para isso, precisava da assinatura do tesoureiro e tudo mais. Entrou a líder do diaconato e falou assim: pastor, eu preciso de uma ajuda do senhor. Ele falou, o que é, fulana? Nós estamos sem elementos básicos para entregar para as pessoas. Nossa igreja é central aqui no bairro e as pessoas estão com fome. Então eu preciso que o senhor dê uma fortificada. Como eu faço com vocês, né? Ele falou, não pode deixar que domingo eu vou falar. Não, pastor, mas a situação está muito crítica. A gente precisa que o senhor nos abençoe com o valor financeiro, para a gente poder ir lá comprar pelo menos um arroz e feijão. Tem umas famílias que estão querendo comida. O que ele respondeu? Nós não temos dinheiro. Está errado. Como é que eu posso gastar R$3.000 e não posso alimentar pessoas? Como é que eu posso gastar R$3.000 dizendo que Deus mandou, sendo que pessoas padecem e sofrem? Alguma coisa está errada. Nossa atitude para com o Deus onipotente e soberano deve ser de temor piedoso, obediência absoluta, resignação completa e profunda gratidão e alegria. Voltando, nossa atitude para com o Deus onipotente e soberano deve ser de temor piedoso. Você tem que saber na presença de quem você está. Não é medo. Beleza? Tá? Você não tem que ter medo de Deus. O que Adão e Eva tiveram? Medo. Você tem que ter temor. Temor de Deus é diferente de medo. Obediência absoluta. Ele está mandando, faça. Ele está comandando que você faça alguma coisa. Busque primeiro a Deus. O entendimento se é isso mesmo. Se não é uma decisão emocional. Se não é simplesmente uma coisa que você tirou da cachola. A gente fala de jejum, e aí as pessoas... quanto tempo você fez mais de jejum? Como se fosse uma corrida, uma competição, né? Um dia ainda vou fazer 21 dias de jejum. Eu falei, faça se Deus mandar. Não há problema. Nós temos 2 exemplos de jejum com 40 dias na Bíblia. 2. Nós temos o de Moisés, que foi o jejum de sólidos e líquidos, mas porque ele estava na presença de Deus, ele estava no Kairós de Deus. Quando ele sobe um monte Sinai, que ele é envolto pela nuvem de Deus, ele sai do temporal e ele está na presença de Deus. Ele não tem fome nem tem sede. Jesus Cristo faz um jejum de sólidos, porque depois de 40 dias ele teve fome. Você pode fazer um jejum de 40 dias? Pode. Jesus Cristo, ele estava como homem ali? Estava. Se Deus mandar, você faz? Faz. E se Deus não mandar? Não faça. Pastor, rapidinho, só um comentário sobre isso. Eu estava vendo na internet, ontem inclusive, que um pastor, ele quis fazer esse jejum de 40 dias igual Jesus morreu. Tem todo um processo, tem toda uma direção. Nas coisas espirituais nós temos direção, inclusive na doação. Então se chega para você, olha, vamos doar nós vamos doar aqui alimento para não sei quem. Não é para você tirar da sua mesa. Não é para você tirar o recurso para pagar a escola do teu filho. Não é nada disso. Você vai a Deus e fala. E se Ele mandar? Aí você faz. Nenhuma ordenança de nenhum pastor, ela é superior do que as Escrituras falam. E ela tem que falar ao seu coração. Mas você não está lendo e nem orando? Aí você trabalha com o quê? Imaginação. Aí eu fico... Não entendeu? Nossa atitude para com Deus onipotente e soberano deve ser de temor piedoso, obediência absoluta, resignação completa e profunda gratidão e alegria. Crente não tem direito a ficar triste, ficar chateado por tudo que Ele te concede dentro do campo material. Imagina o Alisson, você tendo que vir de ônibus ocidental para cá, ou a pé, sem dinheiro. A gente tem que
é que a gente não para pensar nessas coisas. A gente passa como se essas coisas elas fossem totalmente naturais, como se todo mundo tivesse, e isso não é verdade. Nós temos que ter gratidão e alegria. Se nós não tivermos gratidão e alegria, nós não estamos glorificando nem honrando o nosso Senhor. Perdi. Deixa eu achar de novo onde eu estava aqui. Essas características de uma pessoa renascida lhe darão a possibilidade de adorar o Senhor em espírito e em verdade. Eu posso afirmar que você é filho de Deus? Não. Mas você pode dar sinais que você é. Eu posso dar sinais que eu sou. Os sinais são o quê? Viver conforme as Escrituras. Ninguém pode dizer Senhor se não for de Deus. A pessoa que não fala Senhor, ele é anátema, ele é maldito. A palavra de Deus é muito clara. Só pode chamar Deus de Jesus Cristo de Senhor aqueles que são filhos, aqueles que são convencidos pelo Espírito Santo. E aí nós vemos a parábola do semeador, em que a mesma palavra foi semeada, caiu no campo, no caminho, os pássaros levaram, caiu no meio dos espinhos, caiu no meio das pedras, as lutas, dificuldades, a falta de fé, a falta de dedicação ao conhecimento das Escrituras se perde, e apenas uma porção. Se a gente for pensar em proporção, a gente vai pensar que a cada 4 pessoas que dizem que são cristãos, 1 é cristão. Em cada 100, 25. Em cada 1.000, 250. Você vê? E essa proporção ela é muito mais dura em Apocalipse, que ele fala, estarão 2 numa cama, 1 vai e outro fica. Vão estar 2 no campo, 1 vai e outro fica. Ou seja, é 50%. Se eu sou uma pessoa que manifesta a bondade, a benignidade, a mansidão, o domínio próprio, temperança, amor, eu estou dando sinais de que eu sou o Filho de Deus. Amém. Senhor Deus, te louvamos mais uma vez por esse tempo na Tua presença, agradecemos, Pai querido, pelo Teu amor, Tua graça, Teu cuidado. Queremos cada vez mais, Pai, pedir a Ti que o Senhor nos guie, nos oriente, nos abençoe, nos leve em paz, que nós possamos voltar para os nossos lares, ter um tempo de comunhão nos nossos lares, e segundo a Tua vontade nós possamos, Pai querido, voltar para a glória, honra e louvor do Teu nome. Oro em nome de Jesus. Amém. Graças ao nosso bom, querido e amado Deus.